Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 24 de abril de 2018. Confira os destaques dessa edição do Espaço PUC. Plantas medicinais são um destaque na Semana da Biologia. Semana Navegações estimula alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Seminário sobre crítica da mídia é o tema de hoje, na entrevista de estúdio. Está no ar o Espaço PUC. Olá, boa tarde! A Semana Navegações é uma iniciativa do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. As atividades mobilizaram os alunos do curso. Teve viagem e até passeio de bicicleta. O evento busca promover o estudo e debater os desafios contemporâneos da internet, relacionados principalmente à arquitetura. Entre as atividades, palestras e mesas redondas, além de viagens e visitas técnicas para estudo. Um grupo de estudantes foi para a cidade de São Paulo, outro foi para Ouro Preto, cidade em que a arquitetura barroca e colonial são verdadeiras obras de arte e servem como objetos de estudo. A Semana Navegações tem o objetivo de ser uma semana de estudos, onde que os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo refletem sobre as questões, os principais desafios do nosso momento atual, né? Então, os desafios da arquitetura, o desafio da sociedade contemporânea, as questões relacionadas à tecnologia, à convivência, as questões do coletivo, da cidade. Então, ela trouxe, né? Ela está trazendo vários assuntos e várias atividades que buscam incentivar e promover esse tipo de reflexão e de debate. Para avaliar o passado da arquitetura de Belo Horizonte, um grupo de alunos veio aqui para a região centro-sul da capital. E assim, de bicicleta, eles estão passeando e avaliando as obras da década de 90. É entender o passado para avaliar o presente e se inspirar para o futuro. Isso é necessário para estimular os novos profissionais a pensarem em uma cidade mais humanizada. As nossas cidades elas estão cada vez tomando um rumo menos humanizado, né? As pessoas usam pouco o espaço público, né? Todo mundo trafega de veículos automotores, então você vê poucos pedestres, poucas bikes. As construções visitadas pelo grupo são referência, pois dialogam com as necessidades da cidade. Você cria aqui, a gente pode ver, uma área de transição, né, que permite, né, uma gentileza urbana de quem está passando pelo passeio, adentrar na edificação, onde nós temos lojas, temos restaurantes, né? É um edifício de uso misto, você tem residências, né? Mas ele dialoga muito bem com o espaço público. É uma experiência muito rica para a gente, principalmente que a gente mora numa cidade que tem tantos exemplos, né? Eu acho muito importante a faculdade proporcionar isso para a gente. É sensacional, porque a gente vê o que a gente está estudando na prática. A Dalila é de Ipatinga. Ela veio para BH estudar e se encantou pela cidade. Quando formar, ela pretende levar para a cidade dela os exemplos da capital. BH é uma cidade com muita diversidade de arquiteturas, muitos prédios interessantes e para mim acrescenta demais. É diferente da sua cidade? Muito diferente. Cidade interior, não tem muitos prédios e é tudo muito igual. Aqui eu tenho vontade de aprender e levar para lá toda essa arquitetura que eu vejo aqui em BH. Desde muito tempo, o homem faz uso de plantas medicinais que são utilizadas para várias finalidades, como anti-inflamatório, imunidade e até produção de cosméticos. Na última semana foi comemorado o Dia Nacional da Botânica, Etnobotânica e Plantas Medicinais. E na PUC Minas teve atividades para lembrar a data. O evento contou com várias atividades. A quinta edição da Semana da Biologia teve como objetivo comemorar o Dia das Plantas Medicinais, ricas na fauna e flora brasileira. Esse evento, na realidade, ele nasceu em sala de aula, tá? Que foi um pedido dos alunos, para que eu criasse um evento comemorativo ao Dia Nacional da Botânica. E a gente, a cada ano, traz um tema diferente, né? Este ano foi o tema de plantas medicinais e a etnobotânica. Para comemorar o Dia Oficial da Botânica, foi realizada uma exposição de plantas medicinais. Alguns alunos de biologia participaram explicando características e curiosidades dessas plantas.
É o segundo ano que a gente faz essa exposição, né, em prol do Dia Internacional da Botânica, e é uma experiência fantástica, né? Só de estar em contato, né, com as plantas, né, essa energia que a gente recebe é muito bom, as pessoas, né, já ficam fascinadas, gostam muito e é muito interessante mesmo. A flora brasileira é rica em plantas de uso medicinal. Segundo a professora de biologia Simone Cristina, a descoberta desse tipo de flora é bem autêntica e alguma delas proporciona cura e tratamento para vários males. A flora brasileira é riquíssima em espécies vegetais, embora menos estudada que as espécies que vêm de fora, por exemplo, né? Mas a gente pode citar, por exemplo, a espada de São Jorge, o alecrim, a sálvia, enfim, tem uma infinidade muito grande de plantas nativas e exóticas da nossa flora brasileira. Uma forma que eu acho mais genuína, mais bonita e genuína realmente de reconhecimento dessas plantas é através da etnobotânica. O que vem a ser isso? O conhecimento tradicional do uso dessas plantas a partir dos povos tradicionais. Por exemplo, os raizeiros, os benzedeiros, são eles que nos informam os usos dessas plantas. Trazer informações sobre botânicos importantes que tiveram na história do Brasil, né? Que resgataram, recuperaram uma série de informações sobre as plantas, no tempo ainda que tinha as florestas, que tinha os índios, né? Então, teve vários botânicos europeus e brasileiros que fizeram um trabalho maravilhoso, que é, né, anotar os usos dessas plantas medicinais, né? Então, a minha palestra, por exemplo, nós vamos falar da história das plantas, que hoje é muito esquecida. Infelizmente, né, desde que os portugueses chegaram aqui, desde que o primeiro pau-brasil caiu na mão dos portugueses, nós nunca mais paramos de desmatar, né, destruir as plantas, né? As plantas medicinais são importantíssimas porque elas contêm substâncias químicas, né, que pode fazer remédio, cosméticos, alimentos, e hoje isso é muito valorizado, tudo que é natural é muito valorizado. Os biopiratas, por exemplo, vêm aqui no Brasil, pegam as plantas, levam lá para estudar lá fora, né? E a gente fica chupando o dedo, mas nós estamos destruindo a nossa natureza, né? Então as plantas são fonte de renda importantíssima. Na hora que quando se acha uma molécula, né, ativa, isso aí é um valor econômico assim, incalculável. O Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído foi criado em 1996 nos Estados Unidos, com o objetivo de conscientizar a população sobre o ruído e seus efeitos na saúde, qualidade de vida e no meio ambiente. E em decorrência dessa data, uma programação especial vai ser realizada amanhã no Campus Coração Eucarístico. Quem traz mais informações sobre isso para a gente é a Dani Fernandes, que está ao vivo na nossa redação. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, Raíssa. O evento vai ocorrer em celebração ao Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Vão ser desenvolvidas ações no Centro Clínico de Fonoaudiologia e Fisioterapia, no DCE e nos diretórios acadêmicos do Campus Coração Eucarístico. As atividades vão ser realizadas no período da manhã, entre 9 e meio-dia, e também no período da tarde, entre 1 e 3. A atividade é aberta aos estudantes, professores e demais funcionários da universidade. Vamos conferir agora os outros destaques da nossa agenda. Estão abertas até amanhã, dia 25 de abril, as inscrições para a palestra A Regulamentação Jurídica da Criptomoeda, Blockchain e outras inovações tecnológicas, que vai tratar do conceito de criptomoeda e sua comparação em relação às moedas regulamentadas. O evento vai acontecer nesta quinta-feira, dia 26 de abril, às 7 da manhã, na Sala Multimeios, no Bloco 1 da PUC São Gabriel. A palestra é gratuita e aberta aos estudantes da PUC Minas. Os interessados devem se inscrever pelo SGA. O Núcleo de Pesquisa em Ética e Gestão Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração, promove nesta quinta-feira, 26 de abril, a videoconferência Estratégias e Práticas de Colaboração em Operações Humanitárias. O evento pretende compartilhar saberes sobre a situação de ONGs internacionais. A videoconferência vai ser realizada das 2 às 5 da tarde no Programa de Pós-Graduação em Administração, Campus Coração Eucarístico e é aberta ao público. O PUC-VET é uma realização anual dos cursos de Medicina Veterinária da PUC Minas Betim e Unidade Praça da Liberdade. A edição deste ano aconteceu em pleno feriado da Inconfidência, mas mesmo assim reuniu centenas de estudantes. O evento faz com que alunos de Medicina Veterinária da PUC Minas dialoguem com os profissionais e pesquisadores da área. Nesta edição, as atenções foram direcionadas para os gatos, cachorros, equinos e para os animais silvestres.
Essas espécies não possuem muitas características em comum, mas uma coisa é certa: todas necessitam de cuidados, seja pela boa saúde ou até mesmo pela preservação. Um dos temas abordados é a ética no tratamento das dores que os animais equinos, ou seja, os cavalos, éguas e similares, podem sentir durante os procedimentos cirúrgicos. De acordo com o professor Eutálio Pimenta, a indústria equina tem se desenvolvido de forma rápida e assume grande importância econômica. Por isso, os animais têm sido alvo de atenção dos especialistas. Agora, não dá para deixar de falar sobre o cuidado com os amiguinhos do dia a dia, os cães e os gatos. Aliás, se depender do interesse dos alunos, esses animaizinhos nunca ficarão sem atendimento. Essa é a modalidade de estudo mais procurada no PUC-VET e o destaque são os felinos. Nós estamos fazendo uma conjunção, né, entre pequenos animais, cães, mas principalmente a medicina de felinos, onde ela tem crescido muito no mercado hoje de Minas Gerais. Não só Minas, né, mundialmente. As pessoas têm mudado um pouco seus pets convencionais. Então vamos falar das consequências do estresse na espécie felina, dos tratamentos que nós temos hoje quanto a este estresse da medicina felina, o que nós como médicos veterinários, né, podemos fazer não só como a parte terapêutica, a farmacologia, mas no manejo desses pacientes também, que não é um cão pequenininho, né? Existe um diferencial totalmente por trás desses gatos aí que a gente precisa saber. E já foi o tempo em que os animais silvestres causavam medo e apreensão. Atualmente, eles também estão sendo domesticados. Por isso, a veterinária tem cada vez mais se preocupado com eles. Está sendo discutido a área de clínica desses animais que tem crescido, porque a população tem cada vez mais adquirido animais forma legal até ilegal, mas de qualquer forma tem adquirido bastante animais da área de silvestre, ou chamar de exóticos. E é importante o médico veterinário estar capacitado nessa área. A crítica da mídia é o tema de seminário que acontece até a próxima quinta-feira na PUC Minas. No próximo bloco, nós vamos conversar com o Pedro Vaz Pérez, professor dos cursos de comunicação social da PUC Minas, sobre o seminário de crítica da mídia. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você confere o quadro Hashtag na PUC Minas. Roda aí. Meu nome é Diego Paranhos, eu sou acadêmico do curso de Relações Públicas e eu acho a PUC Universidade muito acolhedora. Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho tido várias experiências assim, de conhecer pessoas que eu não esperava conhecer e principalmente pessoas de outros cursos. Eu acho que o espaço que a gente tem de interação aqui é muito bacana porque propicia que a gente conheça pessoas que às vezes você vai carregar para sua vida, tipo, para sempre, sabe? E eu acho também que meu curso é um curso muito bacana. Eu gosto muito do como os professores estão engajados, assim, que a gente conheça o que a gente pode fazer e o que a gente pode atuar para fora da faculdade, para dentro da faculdade. E a preocupação com o aluno aqui, eu acho que é um ponto muito forte. Seminário na PUC Minas Coração Eucarístico promove debate sobre a crítica da mídia. O Pedro Vaz Pérez, professor dos cursos de comunicação social da universidade, está aqui no nosso estúdio e eu converso com ele agora sobre esse importante evento. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Raíssa, muito obrigado, sempre um prazer voltar aqui na PUC TV. Ah, que bom. Pedro, qual que é o objetivo desse seminário? Bom, o Seminário de Crítica da Mídia, ele reflete um projeto dos cursos de jornalismo, cinema e publicidade e propaganda, já é um projeto de maior duração, né? Já há alguns anos os coordenadores têm se alinhado para propor algumas estratégias em conjunto. Então, qual que é a proposta? É colocar a mídia em discussão. Os alunos do curso de cinema, publicidade e jornalismo vão ter sempre a mídia como lugar de trabalho, como lugar de articulação teórica e prática. E o objetivo maior é sempre problematizar mesmo, né? A maneira como a gente atua, o jornalismo, as peças publicitárias, os filmes, curtas-metragens, filmes artísticos, filmes que estão comerciais, né, que estão em cartaz. A ideia é sempre colocar tudo de uma perspectiva crítica para a gente sempre ter uma atuação cada vez melhor dos profissionais que a gente forma aqui no curso, no mercado de trabalho. Pedro, isso realmente é muito importante, mas você poderia contextualizar para a gente o que significa a mídia, né? Para quem está em casa entender de fato de que a gente está falando, né? Claro, a mídia é um conceito muito amplo, né, na verdade, né? A ideia de mídia engloba todo tipo de atuação
por exemplo, do jornalismo, a televisão, os jornais impressos, a internet, os portais de notícia. Podemos colocar aí dentro desse pacote também as redes sociais. A gente sabe que hoje a distinção entre empresas e redes sociais já não existe mais, né? Então, a mídia não se restringe somente a um portal de notícias. A gente tem muitas pessoas que são influenciadores digitais na internet hoje. Essas pessoas também estão dentro desse pacote da mídia. O rádio, rádio online, Spotify. Cinema também, né? Cinema também, né? YouTube, toda a produção de vídeo para a internet, mas toda a produção comercial de cinema, produção artística de cinema, enfim, todo tipo de produto midiático, né, que a gente vê no circuito midiático, está dentro dessa proposta. Tanto é que a programação ela é bem extensa. Hoje a gente teve, hoje de manhã, uma palestra com o Pablo Vilaça, falando sobre crítica de cinema, a relação entre o cinema e a sociedade. E vamos ter palestras bem variadas, pessoas falando sobre etnografia nas redes sociais, vamos ter pessoas falando sobre algoritmos e serviços de streaming, vamos ter pessoas falando sobre ética no meio do ambiente midiático. Então é bastante amplo o nosso leque de debates. Pedro, e qual que é a importância, então, de se pensar criticamente esses produtos, esses vários produtos midiáticos, né, para futuros comunicadores? Sim, ótima pergunta essa. Olha, a importância é o seguinte, as pessoas que estão hoje assistindo essas palestras, os estudantes, vão ser os profissionais que vão estar dentro do circuito midiático, já estão, né, alguns já estão trabalhando no circuito midiático e outros estarão à frente das decisões das mídias no futuro muito próximo. Então a gente acha que é muito importante possibilitar uma formação intelectual, humanística, crítica para esses novos profissionais, para que eles possam não repetir os erros que a gente está identificando em alguns produtos midiáticos no presente. Outra importância disso, né, além da esfera profissional, é porque a gente já há muito tempo a gente costuma dizer, e hoje mais ainda, a mídia é uma espécie de quarto poder. Hoje mais ainda, né? Hoje todo mundo está dentro da mídia, é uma cultura da mídia que a gente vive. Então é muito importante para qualquer cidadão mesmo ter uma perspectiva crítica sobre esse ambiente que forma nossas vidas, né? Que organiza o nosso pensamento, que traz as nossas ideias, orienta os nossos passeios, nossos programas, nossos gostos, né? É sempre importante a gente ter essas questões em perspectiva crítica. E o que seria o contrário da perspectiva crítica? É a naturalização desse processo. Quando a gente leva de maneira naturalizada, é como se sempre fosse assim e pronto, né? Não tem como mudar. Quando a gente põe em perspectiva crítica, aí a gente pode propor mudanças, melhorias. E Pedro, você citou alguns dos palestrantes, alguns dos temas, como o Pablo Vilaça. Como são escolhidos esses convidados, esses subtemas, né, debatidos? Sim, olha, o processo ele é bem amplo, na verdade. A gente faz consultas aos alunos e professores de maneira periódica para tentar entender um pouco qual tipo de demanda os alunos e os professores querem sugerir, estão a fim de trazer para os debates, né? Então, após essas consultas que a gente faz periodicamente, nos finais de semestre, a gente senta uma equipe grande de pessoas, profissionais, alunos, monitores de laboratórios, para tentar viabilizar, ver o que é possível fazer com essa grande margem de escolha que a gente tem, de números profissionais, quais deles estão aptos, né? Estão dispostos a vir. Alguns são de fora de Belo Horizonte, a gente tem que ver a agenda, a viabilidade logística mesmo, né? E aí a gente fecha esse pacote, mas sempre procurando atender um número maior possível de expectativas, né? Por isso que, se você pegar a programação, você vai ver que os temas são bem variados. Todos dentro desse eixo, né, de uma proposta crítica a essa cultura da mídia, mas cada um no seu aspecto diferenciado. A gente sabe que o público da comunicação social são quase 1000 alunos, então é esperado que cada um possa ter o seu interesse mais específico, né? Isso que a gente tenta proporcionar para eles. Vale ressaltar que são quase 1000 só aqui no Coração Eucarístico, né? Só no Coração tem Eucarístico, ainda São Gabriel, Poços de Caldas. Mas Pedro, você fala, né, durante a sua fala, e você fala que é importante, né, o seminário para não repetir o erro que já vem sendo cometido dentro das mídias. Quais erros? Alguns exemplos? Sim, por exemplo, hoje a gente teve uma palestra com o Marcelo Carvalho sobre discriminação, né, racial no futebol e na imprensa esportiva. E ele trouxe uma série de títulos de reportagens de portais de notícia e de jornais diários que reforçam preconceitos, mesmo quando tentam trabalhar numa perspectiva de mostrar que existe preconceito, né? A gente está alguns preconceitos estão tão enraizados, né? Não vou repetir aqui para as palavras que a gente costuma ver por aí, para também não incentivar esse tipo de preconceito, mas as coisas estão tão enraizadas que às vezes a gente pensa que elas são normais. Um torcedor, por exemplo, que vai ao estádio xingar o torcedor rival por uma palavra, um xingamento homofóbico.
por que você vai usar uma palavra homofóbica para desqualificar o seu rival, torcedor rival, né? Isso é uma questão cultural, está todo mundo habituado a isso, mas hoje em dia a gente tem que começar a se perguntar, por que eu uso uma palavra homofóbica para xingar o cara do outro time? Ser homossexual, por exemplo, é uma coisa que eu devo usar como xingamento? Isso se usa todo dia no futebol. Isso é um exemplo, né? E a mídia acaba, às vezes, reproduzindo esse tipo de procedimento, né? Outros procedimentos que a gente vê, hoje o Pablo Vilaça também deu o exemplo de um filme brasileiro que deveria ter concorrido ao Oscar, o filme Aquários, mas que houve toda uma campanha midiática englobada por pessoas da CBN, da Globo, da revista Veja, né? Dentro da mídia, utilizando seus veículos de comunicação para fazer uma campanha contrária ao filme por uma questão ideológica, né? Uma questão de que o diretor do filme tem uma ideologia diferente da minha, por isso eu vou boicotar o filme, né? Vou fazer toda uma campanha para que esse filme não tenha um sucesso. Como o Pablo disse, hoje a gente poderia ter um filme vencedor do Oscar, né, se não fosse essa campanha. Então, estou dando alguns exemplos mais radicais, mas no dia a dia mesmo a gente vê a repetição de vários estereótipos, vários clichês, né, que vão reforçando procedimentos que já estão muito cristalizados, sabe, muito engessados, e agora é a hora de mudar. Sim, o comunicador tem que estar sempre muito atento, né? Porque é no cinema, é no futebol que isso pode ser reproduzido e o papel de comunicador é pensar justamente criticamente. Então, Pedro, a gente estava falando agora sobre rede social, é um novo modo, né, de fazer a mídia, então tem que ter uma nova forma de pensar também a rede social, de como ela está sendo feita, está tendo um descaso, o pessoal não está tendo muito cuidado ao tratar essa crítica na rede social? Olha, é muito importante pensar as redes sociais hoje. Na verdade, você pode contar nos dedos as pessoas aqui no campus, a gente sai procurando, as pessoas que não têm acesso às redes sociais e as pessoas que não se informam, talvez de maneira até primária, né? O primeiro veículo de comunicação que eles vão buscar se informar são as redes sociais, antes de um portal de notícias, antes de um jornal impresso, que muita gente nem lê mais, né? Então é muito importante a gente entender a dinâmica, o funcionamento das redes sociais. E aí a gente vai tratar disso tudo no seminário, e aí são várias perspectivas. A primeira é como fazer uma pesquisa e entender o movimento dos consumidores dentro das redes sociais. Como funciona uma etnografia nas redes sociais. Por outro lado, como pensar numa abrangência de um veículo de mídia nas redes sociais, tendo em vista todos esses problemas, essas problematizações dos algoritmos hoje, que a gente sabe como que eles funcionam, né, no Facebook, Google, etc. Então isso tudo é muito importante. A bolha, né, que a gente fica pelas redes sociais. Exatamente. Pedro, muito obrigada. O seminário vai até quarta-feira, não é isso? Isso, até quinta-feira, na verdade, né? São sim. palestras de manhã e de tarde, sempre 2 conferências de manhã, 2 conferências à tarde. E na quarta-feira, 1h30 da tarde, a gente vai ter uma exibição de um filme, chama Meu Corpo é Político. Todo mundo está convidado. Legal. E é aberto ao público, então? Aberto a todo mundo, toda a comunidade que quiser participar. Então vamos convidar, fazer esse convite. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Não se esqueça que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. É só digitar @PUCTVMinas. Amanhã nós vamos estar de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV Minas e TV Horizonte. Aguardo você. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.